Okay, we're going to begin our morning study with prayer. I Vamos invite you all to iniciar kneel. com uma oração. Our loving God in heaven, we thank you for this opportunity to meet today. Querido Deus que estás nos céus, te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui hoje. Your holy Sabbath day has the opportunity for rich blessings. O dia de sábado é a oportunidade para grandes bênçãos, Not only for studying together, não só para estudar em conjunto, but our general fellowship through the day. mas também essa comunhão durante o dia. We thank you for the blessing of church family. Te agradecemos pela bênção que é a nossa família da igreja. And as we invite your presence, we E ao, ask for a special blessing. e ao convidarmos a tua presença, nós pedimos uma bênção especial. Awaken our minds and hearts to the things that you would have us to understand. Acorda as nossas mentes e corações para as coisas que queres que entendamos. Help us to put aside the cares and the worries of this world Que a gente coloque de lado as preocupações desse mundo, as we come into your presence to give you worship ao entrarmos na tua presença e te darmos adoração, and better understand the times that we are living in. e compreender melhor os tempos em que vivemos. We ask this in Jesus' name. Amen. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Well, another year has gone by Já se passou mais um ano and a lot has happened, e muito aconteceu, but it feels like it was only yesterday that we were here e in the same parece room. que ontem nós estivemos aqui nessa mesma sala. And does anybody remember what topic we looked at when we were here last? Alguém lembra o que nós estudamos a última vez que estivemos aqui? The book of Daniel, O livro de Daniel, Daniel 11. Daniel 11. So we started by doing an overview of the prophecies of Daniel. Então, nós começamos a rever as profecias de Daniel. You know how we compare Daniel 2, 7, 8, and 11. Como nós comparamos Daniel 2, 7 e 11. And when we look at those particular chapters, E quando nós olhamos para esses capítulos em específico, we see that the same line of prophecy is repeated. nós vemos que a mesma linha de profecia, ela se repete. They give us different detail on from a by a different theme. E nos dão um detalhe diferente com um tema diferente. If we take a closer look, Se nós olharmos mais perto, we can see that Daniel 8 and 11 are particularly aligned. nós conseguimos ver que Daniel 8 e 11 estão alinhados. Daniel 8 gives us a prophetic history beginning with the Medes and Persians. Daniel 8 nos dá uma história profética dos Medos e dos Persas, That'll take us right down to 1844. que nos leva a 1844. And Daniel 11, E Daniel 11, Medes and Persians, os Medos e os Persas, can take us straight to the same history. nos podem levar diretamente à mesma história. So, what is it about the Medes and Persians and
this particular history at the end? Então, o que há com os Medos e os Pérsias, particularmente dessa última história, aqui no final? So the Medes and Persians Os Medos e os Persas was a two-horned power é um poder de dois chifres that enabled the city of Jerusalem and the sanctuary to be restored. que permitiu que a cidade de Jerusalém e o santuário fossem restaurados. On three decrees. Com três decretos. When we come to the end of this history in Daniel 8, Quando a gente chega ao final dessa história, Daniel 8, it's the story of the city and the sanctuary being restored, é a história da cidade e o santuário sendo restaurados by a two-horned power com um poder de dois chifres, the lamb-like beast of Revelation 13, o cordeiro como uma besta, que é Apocalipse 13, under the three angels' messages. com as três mensagens angélicas. The restoration of the city and the sanctuary is a fundamental to these lines of prophecy. A restauração do santuário e da cidade é fundamental para a profecia. So it's important that we understand them literally and spiritually. Então é importante a gente entender literalmente e espiritualmente. At the beginning of these prophecies, we're talking about a literal city and a literal sanctuary. No início dessas profecias, a gente está falando de um santuário literal. But at the end, it's not literal, it's spiritual city, spiritual sanctuary. Mas no final é uma cidade e um santuário espiritual, não literal. So when we're talking about the sanctuary, Então, quando a gente está falando do santuário, what does the sanctuary represent? o que representa o santuário? It contains all the core beliefs Contém todas as crenças. We might use the word ideology. Poderíamos usar a palavra ideologia. Of how God is going to deal with the sin problem. De como Deus vai lidar com esse problema de pecado. Which we would call the plan of salvation. Que a gente chamaria de plano de salvação. And what is the city? E o que é a cidade? You'll see in Daniel 8 that there are a number of words used. Nós vemos em Daniel 8 que várias palavras são utilizadas. We can use the word host. Podemos usar a palavra hostes, Or which is an army. ou que seria um exército. All three represent the same thing. Os três representam a mesma coisa. And these are not individuals. E esses não são indivíduos. When we say host or army, we're not talking about individual soldiers. Quando a gente fala desse anfitrião, dessa hoste, a gente não está falando de soldados individuais. This is an institution Isso é uma instituição that's set up to protect and defend those core beliefs. que foi colocada para defender essas crenças fundamentais. Protect and defend that mode of worship. Proteger essa forma de adoração. So for the Medes and Persians, the city was
Jerusalem. The sanctuary was the second temple. Então, para os medos e os persas, o santuário seria como um segundo templo. When we come to the end of this line of prophecy, E quando a gente chega ao final dessa linha de profecia, we're no longer looking at literal cities and literal sanctuaries. a gente já não está olhando para cidades literais e nem dizendo dos santuários literais. In order to protect this spiritual sanctuary at the end of the line of prophecy, Para a gente poder proteger esse santuário espiritual no final da linha de profecia, God has to first raise the host or army. Deus precisa levantar primeiro um anfitrião ou um exército. And when does God do that? E quando é que Deus faz isso? (1798). 1798. God is going to begin to raise an institution Deus vai começar por levantar uma instituição, ready to defend and protect the plan of salvation. pronta a defender e a proteger esse plano de salvação. And then in 1844, Depois, em 1844, the sanctuary is justified o santuário ele é justificado or ou set right, colocado de forma correta, restored. restaurado. So we see literal to spiritual. Então, a gente vê o literal para espiritual. So what intrigues Daniel in Daniel chapter 8 O que intriga Daniel em Daniel capítulo 8? is that conversation between Palmoni and Gabriel. É essa conversa entre Palmonai e Gabriel. Because he learns that there's going to be two desolating powers Porque ele aprendeu que vai haver dois poderes desoladores that are going to tread down that city and that sanctuary. que vão atrás dessa cidade e desse santuário. Who do we understand to be those two desolating powers? Esses dois poderes desoladores a gente entende como sendo quem? Big boys? Pagan Rome and Roma pagã papal e Rome. Roma papal. These two desolating powers Esses dois poderes desoladores that tread down the literal city and the literal sanctuary, traçando o poder, o santuário literal e a cidade literal, and the spiritual city and the spiritual sanctuary. e o santuário espiritual e a cidade espiritual. So it's good to know when the city and the sanctuary went from literal to spiritual. E é bom a gente saber de quando a cidade e o santuário vão de literal para espiritual. When we go to Daniel chapter 11, Quando a gente vai para Daniel 8, Daniel 11, where is perdão. this city and sanctuary located? Onde é que essa cidade e esse santuário estão localizados? Geographically. Geograficamente. Okay, Palestine. Ok, no Power Stone. Now give me a word from Daniel chapter 11. Eu quero uma palavra de The Daniel 11. The glorious land. A terra gloriosa. So if we stay in Daniel 11, Se a gente ficar em Daniel 11, who is doing the treading down of the city and the sanctuary? quem está tentando derrubar o santuário e a cidade? Remember, your theme of Daniel 11 is what? Lembre-se que o tema de Daniel 11 é o quê?
So the theme is geography. O tema é geografia. And Saini, who's doing the treading down? Então, quem está derrubando? The king of the north. O rei do norte. So it's also important to know who becomes the king of the north and when they become the king of the north. Então, também é importante entender quando ele se torna o rei do norte e quem é esse rei do norte. So when we say king of the north, Quando a gente diz rei do norte, king of the north of what? rei do norte do quê? North of what? Norte do quê? North of the glorious land. Norte da terra gloriosa. North of the city and the sanctuary. Norte do santuário e da cidade. So last year when we reviewed Daniel, O ano passado, quando a gente reveu Daniel, we went into Daniel 11 nós fomos para Daniel 11 and we saw that Rome rose to power in 3 steps. e a gente viu que Roma subiu ao poder em 3 passos. Because Rome has to first become the king of the north. Porque Roma primeiro precisa se tornar o rei do norte, It conquers Syria. conquistar a Síria, That's in verse 16. que está no verso 16, This is where we mark pagan Rome becoming the king of the north. que é onde nós marcamos o rei do norte, o rei se tornando o rei do norte. You have to knock off the king of the north to take its place and become the king of the north. Você tem que tirar um rei do norte, que era Roma, pagando o lugar, para se tornar o rei do norte. So that's 64 BC. Isso é 64 a.C. And next waymark, Próximo marco, the glorious land, a Terra Gloriosa, or Palestine, ou Palestina, also given in verse 16, que também nos é 63 dado BC. no verso 16, no ano 63 a.C. And then what was the last step for pagan Rome? E qual foi o último passo para Roma pagã? Egypt. Egito. And anybody know the verse for that? Alguém sabe qual verso? We're going to have to jump some verses. Nós vamos ter que pular alguns versos. It's in verse 25. Está no verso 25. And you know the date? E vocês conhecem a data? 31 BC. 31 a.C. Rome will then rule supremely for how long? Roma então vai governar suprema durante quanto tempo? A time, which is Um tempo, que é o quê? 360 years. 360 anos, Takes us to 330 AD. que nos leva para o ano 33 depois de Cristo, Constantine moves the capital from the west to the east. onde Constantino muda a capital. So you can see when we lay these 3 markers out Vocês conseguem ver quando a gente coloca esses 3 marcos, 3 marcadores, that there's a bit of a gap between verse 16 and verse 25. que nós temos uma pequena lacuna entre o verso 16 e o 25. Because what Daniel 11 will do is similar to what is done in Daniel 8. Porque o que Daniel faz é similar ao Daniel capítulo 8. In Daniel 8, we see that histories get repeated within the line of prophecy.
Em Daniel 8, a gente vê que as histórias elas se repetem dentro da linha da profecia. It's called oscillation. Se chama oscilação. Daniel 11 does the same thing. E Daniel 11 faz a mesma coisa. It'll give us one line of history Vai nos dar uma linha da história and then go back and give us more detail of that same line of history. e depois volta atrás e nos dá mais detalhes dessa mesma linha da história. So we'll consider Daniel 11 again Então vamos considerar novamente Daniel 11 and where Rome begins in Daniel 11. e onde Roma começa em Daniel 11. I'm sure I've got more. Okay, so Rome is going to enter the prophetic narrative here. Ok, então Roma entra na narrativa profética aqui, In verse 14. no verso 14. I'll just double check. Vou verificar novamente. And in those times there shall many stand up against the king of the south. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul. So in what times? Em que tempos? The king of the north of Greece and the king of the south of Greece are battling. O rei do norte da Grécia e o rei do sul da Grécia estavam se confrontando. The king of the south, Egypt, is in a very vulnerable position. O rei do sul, o Egito, estava numa posição vulnerável. And not only the king of the north of Greece is going to wage war on the king of the south, E não só o rei do norte da Grécia vai pelejar contra o rei do sul, but there are many. mas temos muitos. The king of the south has internal troubles. Então, esse rei do sul tem problemas internos. They have children kings, Tem reis que ainda são muito jovens, and within their own government, there are people wanting to take over. então dentro desse governo algumas pessoas queriam tomar conta. Macedon is also allying itself with the king of the north, Macedônia, ela vai se alinhar com o rei do norte, and the plan is to take Egypt and divide it between the two. e o plano é pegar no Egito e dividir entre eles. So the king of the south is vulnerable. Então o rei do sul está vulnerável. But then it says, also the robbers of thy people shall exalt themselves. E depois diz: também os roubadores do teu povo se exaltarão. And we identify the robbers of thy people E a as gente, who? a gente identifica esses roubadores do povo como quem? As Rome. Roma. Because what does that robbers, why do we associate robbers with Rome? Por que que a gente associa os roubadores com Roma? Daniel chapter Daniel capítulo 2. 2. Daniel chapter 2, Rome is what part of the image? Em Daniel 2, Roma é que parte da imagem? It's the Iron Kingdom, É o reino de ferro which breaks, breaks, breaks. que quebra, quebra, quebra. That word break is the word robbers here. Essa palavra quebrar seria a palavra roubadores aqui. So Rome is rising, Então Roma ascende and Rome is going to come in to help protect these young prince of Egypt. e Roma vai entrar para tentar proteger esse rei jovem. But they're not going to bring an army.
Mas eles não vão trazer um exército. They're going to bring a message from the Roman Senate Vão trazer uma mensagem do Senado de Roma to tell the king of the north to go back home. para dizer ao rei do norte que volte para casa. So the king of the north is still the Seleucid Empire, Então, o rei do norte ainda é o reinado de Seleuco, but it's being instructed by Rome. mas sendo instruído por Roma. So Rome is exalting itself, Então, Roma vai se exaltando and the king of the north is decreasing in power. e o rei do norte vai descendo em poder. So if we mark I'm going to write verses 13 to 15. Eu vou colocar aqui verso 13 a 15. This is going to see the rise of Rome in prophetic history. E aqui a gente vai ver a ascensão de Roma na história profética. If you're looking at your Bibles, verse 13 is what battle? Se vocês estão olhando as Bíblias, verso 13 é que batalha, This is Panium, Panion, which is 200 BC. que é no ano 200 a.C. And then we see Rome starting to rise after Panium. A gente vê aqui Roma crescendo depois de Panion, But in verse 15, we've still got the battle between the king of the north and the king of the south of Greece. mas no verso 15 a gente ainda tem essa batalha entre o rei do norte e o rei do sul da Grécia. And then in verse 16, E no verso 16, this is where Rome will take the title of king of the north. é onde Roma pega esse título de rei do norte, And we know that that is 64 BC. que é no ano 64 a.C. And who's our Roman general? E quem é o general de Roma? Pompey the Great. Pompeu o Grande. And we mark that history as an important waymark Nós marcamos essa história como um marco importante. Oh, no, not yet. Sorry, the next one. In verse 16 as well. Também no verso 16, Pompey the Great is going to stand where? Pompeu o Grande vai se colocar onde? In the glorious land. Na Terra Gloriosa. Then we have verses 17 to 19. Depois temos do verso 17 ao 19, That's going to tell us the story of Julius Caesar. que nos vai contar a história de Júlio César. Verse 20, Verso 20, you're looking at verse 20. Who's that the story of? essa história é de quem? Augustus Caesar. César Augusto. And then verses 21 to 22, Depois o verso 21 ao 22 Tiberius Caesar. é o César Tibérius. So this, and also we've got in verse 22, this takes us to the cutting off of the Messiah. E no verso 22 isso também nos leva a cortar o Messias, AD 31. no ano 31. So that's one line of history of Rome Essa, in se- Daniel 11. essa seria uma linha da história de Roma em Daniel 11.
But then the next verse, verse 23, is going to take us back in history. Mas depois o verso 23 nos faz voltar atrás na história. It's going to take us back to 161 BC. Nos leva para o ano 161 a.C. So just after the Battle of Panium. Pouco depois da Batalha de Pânion. And it's going to take us right through to Papal Rome. E nos leva até a Roma papal. So verse 23 O verso 23 and after the league made with him. e depois que o pacto for feito com ele. So by the time we get to verse 23, Quando chegamos então ao verso 23, we now can identify the pronouns as Rome. a gente agora consegue identificar os pronomes como Roma. So even while in history, Rome may not have been the king of the north yet, Então, na história, talvez Roma ainda não era o rei do norte, the him of verse 23 is referring to Rome. mas o ele no verso 23 se refere a Roma. And there is a league or a peace treaty made with Rome. E a gente tem uma liga ou um tratado de paz feito aqui com Roma. This league is the Roman Jewish treaty. Essa liga é o Tratado de Roma. Tratado Judaico Romano. And we're going to look at that history in a bit more detail in a minute. E daqui a pouco a gente vai olhar para essa história com mais detalhe. And it's from this league E é dessa liga that we're taken to the Battle of Actium. que a gente é levados até a Batalha de Actium. So right down here, verses 25. Aqui embaixo a gente teria o verso 25 We have the Battle of Actium. e a Batalha de Actium. Then we'll be taken to the destruction of Jerusalem in Depois somos, 70 AD. depois somos levados para a destruição de Jerusalém And continue on until the trumpets start disassembling Rome. e depois vamos até as trombetas que vão começar a soar em Roma. Right, tree for trumpets. The Vandals. Que são os vândalos. So two lines of history. Então temos duas linhas de história. And what we've done up here is combine those two lines to see the three steps. E o que nós fizemos aqui em cima foi juntar essas duas para ver os 3 passos. So verse 23 and 24 give us the characteristics of Rome. Os versos 23 e 24 nos dão as características de Roma. The Battle of Actium was a military battle, A Batalha de Actium foi uma batalha militar, but they didn't have, not all their conquests were done with military. mas nem todas as suas conquistas foram feitas através de uma força militar. As we identified how they behaved in verse 14. A gente já identificou como eles se comportam no verso 14. How they exalted themselves through diplomacy. Como eles se exaltavam através da diplomacia. They continue to do that through their entire existence. E continuam fazendo isso durante toda a sua existência. The battles stand out to us as major waymarks. As batalhas são como grandes marcos para nós. But a lot of their conquest was done through peace treaties and diplomacy. Mas grandes dessas conquistas foram feitas através de tratados de paz e diplomacia.
And it's in this way that verse 23 says that they become strong with a small people. E é dessa forma que o verso 23 diz que eles se tornam fortes com poucas pessoas. Rome marks its existence from about 750 BC. Roma marca a sua existência através do ano 750 a.C. And it's not going to become king of the north until 64 BC. E não é rei do norte até o ano 64 a.C. So it grows slowly but surely. Vai crescendo pouco a pouco. And it does that by, verse 24, entering peaceably upon the fattest places of the province. E faz isso no verso 24, olhando, entrando nas fortificações, nas fortificações. A lot of alliances, peace treaties, agreements. Na verdade, entra em lugares prósperos, com vários tratados de paz e diplomacia. And so the history that we're particularly interested in at the moment Então, a história que no momento nos interessa is this verse 16 history, é a história do verso 16, because we mark this as Sunday law. porque a gente marca isso como lei dominical. And all I want to do this morning E tudo que eu quero fazer essa manhã is add a bit more context to this history. é adicionar um pouco mais de contexto a essa história. So we saw that 200 BC is the Battle of Panium. Então, a gente viu que no ano 200 a.C. é a Batalha de Pânion. King of the North versus King of the South. Rei do Norte versus Rei do Sul. At the same time, or around the same time, É, mais ou menos durante o mesmo período de tempo, Rome is going to have wars with Macedon. Roma vai entrar em guerra com a Macedônia. Now, Macedon is a part of Greece. Agora, Macedônia é uma parte da Grécia. It wasn't a part of the Grecian Empire, but I shouldn't say it's part of Greece. It's just north of Greece. Na verdade, eu não deveria dizer que é parte da Grécia, mas é uma parte norte, Macedonians don't generally like to be called Greek. porque os macedônios não gostam normalmente que se diga que são gregos. But there's going to be war, military battle between Rome and Macedon. Mas vai haver uma guerra militar entre a Grécia e a Macedônia. On the Third Macedonian War, A Terceira Guerra Macedônica, which is in 168 BC, que vai ser no ano 168 a.C., it's the Battle of Pydna. que é a Batalha de Pydna, Rome is going to defeat Macedon. onde Roma vai derrotar a Macedônia. 168 BC is when Antiochus Epiphanes, E esse ano 168 é quando Antígono Epífano, the king of the north, o rei do norte, decides he's going to take Egypt. decide que vai tomar o Egito. I'm sure you remember the story where he marches into Egypt and takes the majority of the country. Eu acho que vocês lembram da história quando ele entra no Egito e leva metade do país. He arrives just outside the gates of Alexandria, Ele chega aos portões de Alexandria and that Roman ambassador from the Senate, e o embaixador romano do Senado, Popilius, o Pompílios, he comes out and he asks Antiochus to leave. sai e pede que Antígono se retire. Not only to leave, but Não, not only to get out of Egypt, não só para que ele saísse do Egito,
but to leave all their spoils of Egypt. mas deixar todos os luxos do Egito. Antiochus says, okay, but let me ask my friends. E Antígono diz: Ok, mas vou perguntar aos meus amigos, Pointing to the big army that's just behind him. apontando para o grande exército que estava atrás dele. And this lonely ambassador from Rome E esse embaixador solitário de Roma draws a circle around Antiochus Epiphanes in the sand. desenhou um círculo à volta de Antígono Epifânio na areia And says, forget your friends. e diz: Esqueça os seus amigos, You'll give me an answer before you step over that line. me dê uma resposta antes de você cruzar essa linha. And Antiochus Epiphanes, with that huge army at his disposal, E Antígono Epifânio, com aquele grande exército ao seu dispor, says, okay, to this diz, ambassador, diz ok, and gets out of Egypt. e sai do Egito. Why did he do that? Por que que ele fez isso? What emboldened the ambassador to even ask him to do that? O que que deu coragem ao embaixador para pedir que ele fizesse isso? And it's this battle of Pydna. Que é essa batalha de Pídina. Antiochus Epiphanes knows the power of Rome. O Antígono Epifânio conhece o poder de Roma. This ambassador knows the power of Rome. Esse embaixador também conhece o poder de Roma. And it's that battle performed hundreds of kilometers away. E essa batalha que foi feita a milhares de quilômetros de distância, that has a huge influence on this decision in Egypt. que tem essa grande influência dessa decisão no Egito. So Antiochus Epiphanes is going to leave Egypt with his tail between his legs. Então, Antígono Epifânio sai do Egito com o rabo entre as pernas, Totally humiliated. todo humilhado. He's in Egypt, he's in the south. Ele agora está no Egito, no sul. To go back home to the north, where does he have to travel through? E para voltar para casa, para o norte, ele tem que viajar por onde? The glorious land. A Terra Gloriosa. So at this stage, the Seleucid Empire, which he represents, Então, nesse ponto, o reinado de Seleuco que ele representava is declining. está caindo. And Antiochus believes that if he could just unite the religions, the culture of Greece across the empire, E ele começou a acreditar que ele, se pudesse juntar as religiões através desse império, he'll be able to keep the empire intact. que ele poderia manter o império intacto. So as he goes through Jerusalem, Então, à medida que ele vai por Jerusalém, he's going to force the Jews ele vai forçar to os become judeus more Greek. a se tornarem mais gregos. So I'll just write his name down, Antiochus Epiphanes. Vou colocar aqui o nome, Antígono Epifânio. He's going to force what we call Hellenization. Ele vai forçar o que a gente chama de que a gente chama de helenização. Hellas is the Greek word for Greece. Esse ele é a palavra grega para Grécia. When you become Hellenized, you become more like the Greeks. Então, quando você passa por essa helenização, você se torna mais como os gregos. So how does that go over in the glorious land? Então, como é que isso acontece na Terra Gloriosa? So the Jews have been under
the control of the king of the north for a while, Então, os judeus estavam no controle do rei do norte há algum tempo, but it has gone back and forth between the south and the north. mas isso tem ido de trás para frente e vice-versa entre o norte e o sul. And remember that the south of Greece and the north of Greece. Lembre-se, sul da Grécia e norte da Grécia So they've had a lot of Greek influence. tiveram muita influência grega. And there's a lot to like about being Greek. E muito tem que se gostar de ser grego, They're a very progressive nation. porque eram uma nação muito progressiva. They excel in the sciences. Eles eram bons na ciência, A lot of emphasis on education. tinham muita ênfase na educação, Brilliant mathematicians. grandes matemáticos, They excel in physics, geometry, all the sciences. são bons em física, em geometria, em todas as ciências, Biology. biologia. So within the glorious land, you're seeing this tension Então, dentro da Terra Gloriosa, a gente começa a ver essa tensão, where God's people are fighting with each other. onde o povo de Deus começa a se juntar. There are some that want to embrace this progressiveness, Alguns que querem estar do lado dessa progressão, and some that are holding on to their conservative values. mas outros que querem se manter com valores conservadores, They fear that they will lose their identity com medo de perder sua by becoming identidade progressive. ao se tornar progressistas. So this erupts into civil war. E isso causa uma guerra civil. You start to see fights within the Jewish economy. E assim a gente começa a ver essa guerra no mundo judaico, na economia judaica. And Antiochus's dad, who was Antiochus the Great, Pai de Antígono, que era Antígono o Grande, he was very happy for all of their subjected states to keep their own religion. e ele estava feliz com que os estados mantivessem a sua religião. But Antiochus Epiphanes believes that we have to do away with other religions and we all have the same culture. Mas Antígono Epifânio diz que eles tinham que acabar com as outras religiões e todos terem a mesma cultura. So he's going to force this culture upon the Jews. Então ele vai forçar essa cultura nos judeus. He bans circumcision. Ele vai acabar com a circuncisão. He offers a pig upon the sanctuary altar. Desecrates the temple. Oferece um porco no lugar santo do santuário. And he does a lot of things to try and undermine the Jewish culture E faz várias and belief coisas system. para tentar subestimar a cultura judaica e também a sua crença religiosa. So rising up against this forced Hellenization is a family. Então, indo contra essa helenização seria como uma família. The head of this family is called Mattathias. O cabeça dessa família, o chefe dessa família, seria o Matatias. He has 5 sons. Tem 5 filhos. One of them is Judas Maccabee. Um deles que era o Judas Macabeu, The hammer. o machado. Maccabee means the hammer. So they raise this guerrilla army. Macabeu seria um machado. Então eles levantam esse exército gorila. And they're going to start fighting not only against the king of the north. E não só vão lutar contra o rei do norte. To stop this forced Hellenization. Para parar essa helenização forçada. But also against their own people.
mas também contra as suas próprias pessoas. the progressive Jews amongst them. Os judeus progressistas entre eles. And they're going to start winning some battles, E eles vão começar a ganhar algumas batalhas and they're going to win back Jerusalem, e vão ganhar de volta Jerusalém. and they're going to reconsecrate the temple. E vão reconsagrar o templo. And you've heard of Hanukkah, Vocês já ouviram falar de Hanukkah? one of the Jewish festivals Um dos festivais judaicos that celebrates the rededication of the temple. que é a rededicação do templo By the Maccabees. pelos Mecabeus. That was one of the festivals that Jesus went to Jerusalem for. Essa foi uma das celebrações pela qual Jesus foi a Jerusalém. In John chapter 10, he goes to the Feast of Dedication. Em João capítulo 10, ele vai à festa de I've lost celebração. my translator. Acabei de perder a minha tradutora. Yes. I'm just going to switch translators. Eu vou só trocar de tradutora. Okay, so they win back Jerusalem. Ok, então eles ganham de volta Jerusalém. And that is 167 BC. No ano 167 depois de Cristo. Antes de Cristo, perdão. Maybe I'll write that here. 167 Eu vou escrever isso BC, aqui. Jerusalem won back. 167 antes de Cristo, eles ganharam Jerusalém de volta. So the conservatives now have control of Jerusalem. Então agora os conservadores têm o controle de Jerusalém, but not of the glorious land. mas não da terra gloriosa. So they're going to keep fighting the Seleucid Empire. Então eles vão continuar lutando com o Império de Seleuco. They win some, they lose some. Ganham algumas vezes, perdem outras. But something happens where the king of Syria, the king of the north, Mas alguma coisa acontece quando o rei da Síria, que é o rei do norte, dies. morre. He dies in a battle with somebody else. Morre numa batalha com uma outra pessoa. And for the first time in a long E time, pela primeira vez de já há muito tempo, the glorious land is no longer the meat in the sandwich. a terra gloriosa já não é mais o pedaço de carne no meio do pão. So the king of the north is sorting out their problems north of the glorious land. Então, o rei do norte estava tentando resolver os seus problemas no norte da terra gloriosa. The king of the south is sorting out their problems south of the glorious O rei land. do sul tratando de resolver os seus problemas no sul da terra gloriosa. And then there's this void of power in the glorious land. They're free E people. depois há esse vácuo de poder ali na terra gloriosa. Except who's in control? Exceto de quem está em controle, The que conservatives, são os conservadores. the Hasmoneans. A hegemonia. I'll write this down. Hasmoneans. These are the descendants of Na Mattathias. verdade não, são os Hasmoneans, que são os descendentes de Matatias.
So over time, Então, com o passar do tempo, what do these leaders do in the glorious land? o que esses líderes fizeram na Terra Gloriosa? They're going to take on more and more control Eles vão conseguir mais e mais controle. until in get the date right, 103 BC. Até o ano 103 a.C., we have our first one of the high priest of Jerusalem, onde nós temos o sumo sacerdote de Jerusalém, who's a descendant of Mattathias, que é um descendente de Matatias, not a descendant of Aaron, não um descendente de Arão, so not of the line of priests. não da linhagem de sacerdotes, This family's decided that they can now be priests. porque essa família decidiu que agora eles podem ser os sacerdotes. This descendant has decided he can also be king. E esse descendente também resolveu que pode ser rei. Aristobulus, O Aristóbulos going to make himself king and priest. vai fazer de si mesmo rei e sacerdote. And so now we have more trouble in the glorious land. Então, com isso, temos mais problemas na Terra Gloriosa, Because not everybody is happy with that. porque nem todo mundo ficou feliz com isso. There are those that see this as an abomination. Alguns dizem, isso é uma abominação. So these wars continue in the glorious land. E essas guerras, elas continuam na Terra Gloriosa. After another generation, Depois de uma outra geração, we have two brothers. nós temos dois irmãos. One of them is called Hyrcanus. Um que é o Hyrcanus, Is actually Hyrcanus II. Hyrcanus II, And the other is Aristobulus II. e o outro é Aristóbulos o segundo. Okay, so Aristobulus I has claimed the crown and a royal title. O Aristóbulos I, ele clamou o trono e a coroa, But now the fight is going to go on about who is going to be king. e agora a guerra é decidir quem vai se tornar rei. So you've got people fighting that there is a king, Então, algumas pessoas estão lutando dizendo que já existe um rei, and then people fighting over who will be a king. e outras lutando quem será o rei. So the glorious land is in a mess. Então, a Terra Gloriosa estava numa confusão. But way back here in 167 BC, when when Judas Maccabee won back Jerusalem, Mas no ano 167 a.C., quando o Judas Macabeu ganhou de volta Jerusalém, it was 161 BC. era 161 a.C., perdão. The Maccabees sent an envoy to Rome. Ou, na verdade, 161 sendo um outro ano onde eles mandam alguém para Roma. They were still fighting the king of the north, Ainda estavam lutando com o rei do norte but they saw the rise of Rome, e eles viram a ascensão de Roma and they said, let's be friends. e pensaram, vamos fazer amizade. And so this is where the Roman Jewish treaty was made.
E foi aqui que foi feito o tratado judo-romano. And basically, it was we'll come and help you when you need us, and you come and help us when we need you. Que seria basicamente vocês vêm e nos ajudam quando precisamos e vice-versa. And that's the treaty spoken of in verse 23. E esse é o tratado que é falado no verso 23. When Aristobulus became king and priest, Quando Aristóbulo se tornou rei e sacerdote, they again had contact with Rome novamente entraram em contato com Roma and reinforced that treaty. e reforçaram esse tratado. And then we come down to this history where these two brothers are fighting. Depois a gente volta novamente para esse tratado onde esses dois irmãos estão em guerra. Hyrcanus is the conservative one. Hyrcanus é o conservador. He has the backing of the Pharisees. E ele tem os fariseus como seu backup. Aristobulus has the backing of the Sadducees. E o Aristóbulo tem como backup os saduceus, So it's very much a religious political war. que seria como uma guerra política. And both of these brothers are going to call on Rome to come and help. E ambos esses irmãos então chamam Roma para vir ajudar. They're both going to write to the Roman Senate and ask them to intervene. Ambos vão escrever para o Senado romano e pedir que eles intervenham. It just so happens that Pompey has finished his battles in the east. E acontece que Pompeu havia acabado as suas batalhas no oeste And is now in Damascus, which is just north of Jerusalem. e agora estava em Damasco, que é a norte de Jerusalém, Or it's in Syria. que seria ali perto da Síria. And long story short, he ends up coming down to sort it out. E para resumir, ele então vem para resolver tudo isso. And what Pompey is going to do is depose Aristobulus. E o que Pompeu faz é depor Aristóbulo. So Aristobulus will be out of the picture. Então, eles vão tirar Aristóbulo da imagem And is going to take the crown from Hyrcanus e vai tomar a coroa de Hyrcanus and he'll only be high priest. e vai se tornar um sumo sacerdote. And this is 63 BC. Isso é no ano 63 a.C., where Pompey stands. onde Pompeu se levanta. So what does it mean to stand on something? O que significa se levantar ou estar em pé em cima de algo? Yes, when you place your foot on something, you're claiming ownership. Quando você coloca o seu pé em cima de alguma coisa, você está assumindo que isso é seu. So this is where the glorious land loses its kings. E é aqui que a terra gloriosa perde os seus reis. He strips them of their royal power Ele tira deles o seu poder real and reduces Judea to a client state. e reduz a Judeia. So the Hasmonean dynasty still exists. Então, essa hegemonia na dinastia ainda existia, But it's in a subordinate role to Rome. mas é de forma subordinada a Roma. It will stay in a weakened state.
e vai ficar num estado fraco and be influenced by a lot of Roman politics. e ser influenciado por vários políticos romanos. So what we've done is we've gone back to this history here from Daniel 11, verse 13 to verse 16. O que nós fizemos agora foi voltar atrás e ir para Daniel 11, do verso 13 ao 16, to just place those waymarks within some historical context. para colocar esses marcos dentro de um contexto histórico. I'll just see how we're going for time. Vou ver como estamos de tempo. We've got a few more minutes. Ainda temos alguns minutinhos. I want to share with you a passage from A.T. Jones, Quero compartilhar com vocês uma passagem de A.T. Jones, Great Empires of Prophecy. que são os grandes impérios da profecia. So we're going to look at I'll write it down, 1898 ATJ. Vou colocar aqui, Great Empires of Prophecy. grandes impérios da profecia. The first passage will be page 244, paragraph 2 and paragraph 3. Vamos ler o parágrafo 2 e o parágrafo 3. And I'm just going to paraphrase. Eu vou parafrasear. So take your mind back to the Battle of Pydna. Voltem as suas mentes para a Batalha de Pydna. This is where Rome fought Macedon. Que é onde Roma luta com a Macedônia. And the Roman Senate decreed that Macedonians should be declared free people. E Roma declarou que eles deveriam ser pessoas livres. The purpose, declaring them free people had a purpose. Declarando que fossem pessoas livres tinha um propósito. That all the nations around that area Que todas as nações naquela área, ou aquela região, would know that Rome's intention was not to enslave their nation. deveriam saber que a intenção de Roma não era escravizar a sua nação. That Rome's intention was not to dominate free people. Que a intenção de Roma não era dominar Its pessoas intention was livres. to liberate enslaved people. A sua intenção era liberar as pessoas escravizadas. So that a free people under the protection of Rome Tendo então essas pessoas livres sob a proteção de would Roma, always stay free. elas sempre seriam livres. And the enslaved people under their previous kings E as pessoas escravizadas pelos seus reis anteriores would be treated better by Rome than their kings. seriam melhor tratadas por Roma que os seus antigos reis. That under Rome they would be treated with lenity and justice. So gentleness, lenity and justice. Que com Roma eles seriam tratados com justiça e sensibilidade. And that whenever there was wars between other kings, E que quando houvesse guerras entre outros reis,
that the people would understand that victory by Rome would be liberty for the people. E que as pessoas entendessem que vitória de Roma representava liberdade para as pessoas. And this is one of the principal characteristics of the Romans. E que essa seria uma das principais características dos romanos. That would produce a universal change in the Mediterranean. E que isso produziria uma mudança nos reinos So I might add, I'm mediterrâneos. quoting A.T. Jones's book, but he's actually quoting an historian here. Então, eu estou lendo do livro de A.T. Jones, mas ele está citando um historiador. So that was the result of the Battle of Pydna. Esse foi o resultado da Batalha de Pydna. The idea was that the nations wouldn't fear Rome, A ideia era que as nações não tivessem medo de Roma, but they would see them as liberators. mas que os vissem como libertadores. And then if we come down to this 64-63 history, E se a gente vai para a história de 64, again, so this is page 246.1. e agora na página 246.1, Nothing could be more reasonable or impartial nada podia ser mais razoável ou imparcial than the conduct of the Romans in the beginning. que a conduta dos romanos no início. The way they behaved in the beginning of their history A forma como eles se comportaram no início da sua história was with equality. foi com igualdade. They acted with fairness and self-control. Agiram com justiça e autocontrole. To all those nations that asked them for protection. Com todas as nações que lhes pediram proteção. And we see that in how they protected the Egyptian king, Nós the young vemos, prince, nós vemos como eles protegeram o rei egípcio, aquele príncipe jovem, and Pompey's a work in the glorious land. e o trabalho de Pompeu na Terra Gloriosa. They supported and aided their allies against their enemies. E eles apoiaram e ajudaram os seus aliados contra seus inimigos. They took utmost pains. They went to a lot of effort E eles fizeram grandes esforços to end the differences that these nations had within themselves. para terminar com as diferenças que essas nações tinham entre si. To suppress or stop their internal troubles. Para suprimir ou acabar com os seus problemas internos. And they didn't ask anything of them for doing that. E não pediram nada em troca por fazerem isso. And by doing this, their authority gained strength E ao fazer day after isso, day. a sua autoridade ganhou força dia após dia. And ultimately, what that did was bring entire nations into subjection. E automaticamente o que eles fizeram foi trazer nações inteiras à subjeção. Because under the pretense of offering this good service, Porque com o pretexto de oferecer esse bom serviço, of being interested in these nations and helping them to reconcile their problems, de estar interessado nessas ações e nações e ajudarem a reconciliar seus problemas, the Romans made themselves
the mediators Os of romanos those fizeram de si os mediadores of those whom they wanted to restore to liberty. daqueles que eles queriam restaurar para a liberdade. So they would send ambassadors and commissioners to these nations to sort out their problems. Então, enviavam embaixadores e comissários para essas nações para ajudá-los. And if it couldn't be done in that place, E se isso não pudesse ser feito nesse mesmo lugar, they'd say, okay, everybody back to Rome. eles diziam: ok, todos de volta para Roma. And you come back and stand before the Roman Senate. E você viria outra vez para o Senado romano And we'll sort everything out there. e seria tudo resolvido aí. Come and plead your cause before the Senate. Venham e tragam seu caso ao Senado. So gradually over time, from being mediators, they became supreme judges. Então, com o decorrer do tempo, de mediadores passaram a juízes supremos. And they looked upon their decrees as being final. E olharam para esses decretos como sendo finais. And if you disagreed with them, they would see it as rebellion. E se você discordasse deles, eles viam isso como rebelião. And so you can see that something that started innocently E and well-intentioned vocês conseguem ver que algo que começou inocentemente, com boas intenções, has developed over time into what we understand as characteristics of the King of the North. isso se desenvolveu ao longo do tempo e agora é o que a gente chama de características do Rei do Norte. So again, what we've done today is just gone back into this history to see the rise of Rome. Então, novamente, o que a gente fez hoje é voltar a essa história e ver a ascensão de Roma, to put some context into these first steps of its rise to supreme power. e colocar algum contexto nesses passos que levaram eles a esse poder supremo. When we come back next time, we're going to look again at this same history, Na próxima aula, a gente vai olhar novamente para essa mesma história, but from the book of Revelation. mas no livro de Apocalipse. And so let's close in prayer. Vamos encerrar com oração. Dear God in heaven, Querido Deus que estás nos céus, as we look back on these momentous events in history, ao olharmos para trás para esses grandes momentos da história, and we consider what has been happening in our own time, e a gente considera o que tem acontecido no nosso próprio tempo, help us to handle your word correctly. nos ajuda a lidar bem com a tua palavra. We are gaining a deeper appreciation of your inspired a book. A gente tem uma apreciação maior da tua palavra inspirada. That we pray for your leading and guidance in making application to today. E nós pedimos a tua guia para fazer a aplicação de hoje. And so continue to bless us until we meet again. We ask in Jesus' name. Amen. Continua a nos abençoar até que a gente se encontre novamente. Em nome de Jesus. Amém. Thank you.